A mente domina a matéria. Heine, Binsky e Cox não estavam sozinhas na esperança de encontrar os segredos da psicocinese através de dados. Pouco depois de Cox começar a fazer testes de colocação com a psicocinese no laboratório de Heine, este recebeu uma carta de um famoso engenheiro elétrico escandinavo, Håkon Forwald, contando o sucesso que ele e alguns colegas engenheiros tiveram com a inclinação de mesa. Heine respondeu que, se Forwald quisesse investigar a psicocinese, não devia recorrer a sessões espíritas, mas usar a estrutura de um laboratório, onde controles e avaliação estatística dariam crédito ao seu trabalho. Em 1949, Forwald também estava pesquisando com dados, embora em suas experiências ele se baseasse no trabalho feito na Duke. Sua orientação era claramente determinada pelo conhecimento de engenharia física. Ele pretendia explicar os fenômenos da psicocinese em termos de leis físicas e estava bem menos inclinado do que os pesquisadores da Duke a considerar qualquer possível fator psicológico. Forwald também rejeitou a prática padrão da Duke de ter diferentes pessoas para serem testadas e vários pesquisadores. Ele trabalhava só e na maioria das vezes foi o seu próprio objeto de estudo. Para alguém com um mérito de 500 patentes, Forwald montou um aparato surpreendentemente rudimentar, composto apenas por uma vasilha de dados, uma pista inclinada, uma mesa com bordas salientes e um mecanismo de soltura. Quando um botão na extremidade de um fio era apertado, a vasilha soltava-se, deixando cair os dados que desciam pela pista até a mesa. Forwald dividiu essas mesas em duas grandes áreas, designadas A e B. Concentrava-se em estabelecer o contato mental com os dados antes de apertar o botão de soltura. Ele disse ter tido resultados espetaculares, com um valor de probabilidade de 1 em 1 milhão. Nos anos seguintes, Forwald introduziu variáveis nos seus estudos, usando cubos de tamanho iguais, mas feitos de materiais com texturas e pesos diferentes: madeira, papel, alumínio, baquelita e aço. Forwald afirmou ter descoberto, após milhares de lançamentos ou solturas da vasilha de dados, que seus resultados não eram melhores com dados leves do que com os mais pesados. A psicocinese, concluiu ele, aparentemente não se conforma à lei da física, segundo a qual quanto mais leve um objeto, maior o efeito que uma determinada força terá sobre ele. Forwald notou um outro efeito igualmente intrigante na sua chamada ordem AB, na qual ele desejava que os cubos atingissem nas primeiras jogadas a meta A e nas subsequentes a B. Ele registrou resultados muito melhores do que com os conjuntos onde queriam a sequência BA. Atento para essa estranha característica, Forwald começou a observá-la numa nova série de jogadas e descobriu que quando pensava sobre sua preferência pela ordem AB, o efeito simplesmente desaparecia, mas quando não pensava nela na mesma forma misteriosa, ele reaparecia. Embora Forwald tivesse se declarado bastante indiferente a qualquer fator psicológico capaz de influir na psicocinese, ele concluiu que uma preferência inconsciente estava aparentemente influenciando seus resultados. O engenheiro sueco Håkon Forwald olha a posição dos dados, cuja trajetória de queda num plano inclinado ele tentou influenciar. Forwald teve bons resultados ao testar a si mesmo. Na década de 1950, queria achar um componente físico na psicocinese. Em 1957, Forwald foi a Duke para uma visita de 2 meses a Heine e seus associados. Forwald trabalhara sozinho por muito tempo, quase sempre produzindo resultados que pareciam ser evidência muito forte de psicocinese, e parecia estar na hora de mostrar suas experiências para outros num ambiente propício. Quando ele o fez, porém, teve uma surpresa embaraçosa, que por um momento pôs em dúvida os resultados. Segundo ele, notáveis obtidos no laboratório de um só homem na Suécia. Apesar de suas experiências com a sequência AB e BA, Forwald continuou a desprezar o componente psicológico da psicocinese, mas os pesquisadores da Duke estavam preocupados, achando que uma mudança radical de ambiente e condições de teste pudesse diminuir seus resultados.
O fato de ter espectadores estranhos e pensar a eles podia atrapalhar seu desempenho. Aconteceu exatamente isso. Quando o Fallout começou com os testes mostrados para um observador de cada vez, seus resultados não foram melhores do que o acaso teria previsto. Finalmente, uma secretária do laboratório, Paige Murphy, esposa de um biólogo formado pela Duke, foi para o papel de observadora. Fallout aparentemente sentiu-se melhor com ela, pois seus resultados melhoraram. Depois de demonstrar suas técnicas na Duke, Fallout voltou para a Suécia, onde novamente se concentrou em estudar como a superfície de um cubo afetaria a psicocinese. Ele estava certo de poder provar que havia uma relação entre a espessura da camada externa de um cubo e a energia necessária para movimentá-lo numa determinada trajetória. A distância percorrida por um cubo, pensou ele, teria uma relação clara com o peso atômico do metal usado nele. Para suas experiências, ele comparou cubos revestidos com camadas de espessura variada de alumínio, cobre, cádmio, prata e chumbo. Sua nova hipótese era de que a psicocinese, de alguma forma, liberava uma força dos átomos do material da superfície do cubo. Como no passado, contudo, sua experiência levou a um beco sem saída. Nenhum equipamento de medição, inclusive o medidor Geiger, indicou desintegração atômica ou magnetismo. Também, Fallout não conseguiu provar sua hipótese subsequente de que a gravidade pode ser a força mobilizada de dentro para fora pela psicocinese. No fim, os parapsicólogos estavam divididos quanto a uma das áreas mais intrigantes da psicocinese. É a das fotos feitas por pensamento, nas quais acredita-se as imagens são registradas no filme só pela atuação da mente. Talvez um dos fotógrafos mentais mais famosos e controvertidos tenha sido Ted Serious, um mensageiro desempregado e bebarrão de Chicago, que na década de 1960 dizia poder produzir em fotos imagens que estavam em sua mente. Para tirar fotos com pensamentos sérios, ficava diante de uma câmera Polaroid. Ela tinha a vantagem de fazer instantâneos, dispensando o quarto escuro e evitando assim a acusação de fraude. E aparentemente, com grande esforço físico, concentrava-se numa imagem real e enquanto alguém batia a foto. Seu único acessório era um pequeno tubo, em geral de papelão ou plástico, que ele segurava na frente da lente. Segundo ele, esse objeto era necessário para evitar que seus dedos obscurecessem a lente. O resultado mais comum costumava ser uma foto muito aproximada e fora de foco do rosto de Serious. Às vezes, porém, as fotos saíam totalmente pretas, como se nenhuma luz tivesse passado pela lente, ou completamente brancas, como se o filme tivesse sido exposto a muita luz. No entanto, de vez em quando eram produzidas fotos mentais, como um prédio borrado, às vezes só seu torrão ou sua cúpula, de imagens que Serious havia escolhido em livros ou postais. Céticos como James Randi, o mágico profissional que se tornou conhecido como especialista em desmascarar supostos paranormais, sugeriram que Serious podia montar uma transparência fotográfica numa lente e escondê-lo no tubo. Após segurá-lo diante da câmera e fazer a foto, ele jogaria a transparência no bolso e mostraria o tubo vazio para inspeção. Os defensores de Serious, que desde aquela época abandonou as fotos por pensamento, observaram que ele nunca fora pego trapaceando e nem sempre usava o tubo. Também certa discrepância entre as fotos originais e as feitas mentalmente por ele, como nomes escritos errados nos prédios, indicava que qualquer fraude precisaria de ter sido bem planejado, e nem todos os fotógrafos mentais utilizavam a mesma técnica de Serious. Na década de 1970, por exemplo, um japonês chamado Masaaki Kiyota produziu vários instantâneos desse tipo numa câmera com lente tampada. Mas nem mesmo os que acreditam nas fotos feitas pela mente sabem como isso funciona. Há duas hipóteses. Esse fotógrafo ou usa a força psíquica para manipular as partículas químicas no filme, ou cria uma imagem invisível que a câmera resiste de alguma forma no filme. Duas fotos do pensamento feitas por Ted Serious têm como fundo a foto que ele vira antes. Mostram parte da coluna de Trajano em Roma e a cúpula da igreja de Santa Maria de Loreto, que fica do outro lado da praça.
No fim, os parapsicólogos estavam divididos quanto à credibilidade de Forland. Alguns viam-nos como um pesquisador sério, outros suspeitavam que, apesar de bem intencionado, ele fosse um amador empavonado, capaz de camuflar seus dados para mostrar resultados mais desejáveis do que os reais. Muitos dos dois lados, contudo, reconheceram seu mérito e o de Crookes por terem, nas suas pesquisas sobre psicocinese, desbravado a investigação de íons e átomos do mundo microfísico. Somente na década de 1960, contudo, formou-se um conceito da chamada micropsicocinese. Estudos anteriores com dados e cubos tinham sugerido que objetos movendo-se ao acaso eram mais suscetíveis à influência de psicocinese do que os parados, mas nessa época alguns pesquisadores levaram a ideia um pouco mais adiante, propondo que quanto mais aleatório e imprevisível o movimento do objeto, mais poderoso seria o efeito da psicocinese sobre ele. Para detectar suas ideias, eles se voltaram para os princípios da física atômica, a fim de investigar o mais aleatório dos movimentos das partículas subatômicas emitidas durante o processo de desintegração radioativa. Dentre os interessados nesse enfoque estava o físico alemão Helmut Schmidt, que acabou deixando o laboratório de pesquisa de Boeing em Seattle, em Washington, para trabalhar com Hein em Durham, e mais tarde passou para a Fundação de Ciências da Mente de Santo Antônio, no Texas, um grupo de pesquisa fundado pelo comerciante de petróleo Tom Slick, um milionário. Dentre as primeiras e mais importantes contribuições de Smith para a pesquisa de micropsicocinese estavam engenhosos aparelhos eletrônicos de alta velocidade, projetados e construídos por ele. Seu gerador de eventos ao acaso, ou GEA, primeiro usado em teste de PES. É basicamente um lançador de moeda eletrônico, na qual a moeda consiste em um dispositivo que oscila entre duas posições. Positivo equivalente à cara numa jogada, e negativo, ou seja, a coroa. Esse dispositivo é direcionado por elétrons, emitidos de forma completamente aleatória e presumivelmente incontrolável por uma partícula de estrôncio 90, um elemento instável em desintegração. Para uma série de experiências, Smith conectou o gerador a um painel com 9 luzes, das quais normalmente só uma ficava acesa. Se o gerador emitisse um sinal cara para o painel, a próxima luz no sentido horário iria se acender. Um coroa desencadearia uma sequência anti-horária. Elétrons movendo-se totalmente ao acaso fariam, teoricamente, as luzes piscarem um padrão também aleatório, mas se a psicocinese pudesse influenciar a forma como o material radioativo emitia elétrons, as luzes iriam se acender com algum padrão. Smith pediu às pessoas testadas para que simplesmente se concentrassem no painel de luz e tentassem acender as lâmpadas no sentido horário. Segundo ele, nos primeiros testes, todas as pessoas saíram-se um pouco melhor do que o acaso previa. Mas uma delas, que acreditava ser paranormal, teve resultados notáveis. Se dependesse do acaso, tal performance teria chance de acontecer só uma vez em cada bilhão de tentativas. Em um teste projetado pelo pesquisador Helmut Schmidt, um homem mexe um prato de vidro com uma bolinha para ajudá-lo a se concentrar. Ele quer que as lâmpadas acendam no sentido horário. As descobertas de Smith eram intrigantes, e seu processo de teste parecia eliminar algumas das ambiguidades que confundiam, ou, segundo os críticos, manchavam pesquisas anteriores sobre psicocinese. Seus dados podiam ser registrados e analisados automaticamente, reduzindo a possibilidade de erro humano, desvio ou fraude. Mas alguns observadores sustentaram que não se podia excluir completamente esses fatores dos estudos de Smith. Segundo eles, alguns geradores de metas do pesquisador podiam muito bem ter mostrado desvios naturais dos padrões aleatórios, o que talvez tivesse sido interpretado como prova de psicocinese. Além disso, o psicólogo crítico de psi britânico Hensel observou que testes anteriores da Força Aérea Americana, usando um gerador de metas ao acaso chamado Veritach,
não deram provas de que as pessoas testadas estivessem exercendo qualquer tipo de poder psíquico. Independentemente de sua validade, o trabalho de Smith estava ligado a um novo direcionamento da parapsicologia. Esse movimento tentou explicar os fenômenos de psi através de um ramo relativamente novo da física, conhecido como mecânica quântica, voltado para o estudo de partículas subatômicas. No passado, os parapsicólogos tinham tentado, mas não conseguiram demonstrar definitivamente que uma força física conhecida sustenta a psicocinese. No século XIX e começo do século XX, o eletromagnetismo era um forte candidato para resolver essa questão, e Fowler pensava que a psicocinese podia estar relacionada com a gravidade. Ninguém, porém, demonstrara que os supostos fenômenos parapsicológicos eram governados por qualquer lei física conhecida. Mas depois disso, olhando para o mundo microfísico da mecânica quântica, os parapsicólogos, com preocupação científica, desenvolveram as chamadas teorias de observação, segundo as quais a psicocinese e a PSE são acontecimentos quânticos de larga escala, ou seja, podem ser conciliados com essa nova esfera da física. A mecânica quântica descreve um estado aparentemente caótico, na qual uma partícula subatômica existe a qualquer momento, não como uma partícula de matéria com composição, carga elétrica ou direção específica, mas simplesmente como uma chamada função de onda, cujas características podem ser descritas apenas como probabilidades. Mas esse estado muda quando o observador entra nesse mundo e mede a partícula. O simples ato de medir arruína a função de onda e a partícula pula do estado quântico, no qual um feixe de probabilidades, para outro estado quântico, onde tem um valor definido. É um mundo estranho, um lugar onde choques ao acaso têm importância suprema. Martin Gardner, um autor de livros científicos e definitivamente um cético quanto às alegações da parapsicologia, compara o observador medidor a um árbitro de beisebol autocrático que declara algumas são bolas e outras são pontos, mas enquanto eu não lhes dou nomes, não são nada. Embora isso implique uma anarquia estarrecedora no mundo físico, há um tipo de ordem nele. A probabilidade estatística sugere que uma partícula, assim como um elétron, seguirá um curso particular sob certas circunstâncias, embora falte a seu movimento a certeza estatística. Por exemplo, do efeito de tabela de uma bola de bilhar movendo-se num determinado ângulo e velocidade. Também grandes grupos de partículas irão, mais provavelmente, se comportar de acordo com as leis da probabilidade do que partículas isoladas. Assim como o dono de um restaurante não pode saber com certeza qual prato o indivíduo vai pedir, mas tem uma ideia razoavelmente precisa de quantos de cada item do cardápio sairão numa noite, com um certo número de clientes. O físico pode fazer previsões razoavelmente confiáveis sobre o comportamento de grande quantidade de partículas. Para alguns parapsicólogos, o duro impacto do observador sobre os fenômenos quânticos aparentemente explicava a relação entre a psicocinese e o mundo físico. Na verdade, o físico austríaco Erwin Schrödinger, um dos principais criadores da teoria quântica, parecia estar ligando o psiquismo e o físico quando escreveu: eu, no sentido mais amplo da palavra, ou seja, toda a mente consciente que já disse ou sentiu eu, sou a pessoa. Se existir uma pessoa que controla o movimento dos átomos segundo as leis da natureza, e Carl Jung, um grande psicólogo suíço que colaborou com Wolfgang Pauli, um físico quântico laureado com um Nobel, num livro chamado Interpretação da Natureza da Psique, certa vez observou que as afinidades de determinadas características do mundo microfísico do átomo com o mundo psíquico impressionaram até os físicos. Pode ser que nisto esteja pelo menos uma sugestão de como o processo psíquico poderia ser reconstruído em outro meio, ou seja, na microfísica da matéria. Nada menos que um físico como Albert Einstein levantou a hipótese de que o comportamento de sistemas quânticos é governado por um único grupo de fatores, chamados por ele de variáveis ocultas, porque não podem ser medidos como a massa ou a energia. Para os teóricos da observação, como Helmut Schmidt, são essas variáveis que permitem a todos os eventos quânticos interagir uns com os outros, independentemente do espaço e tempo. E na metade da década de 1970, Schmidt planejou uma série de experiências para procurar prova de retropsicocinese, ou seja, uma suposta forma de psicocinese capaz de se mover para trás, passando pelas barreiras do tempo, influenciando eventos já ocorridos. Essa pesquisa intrigante começou com uma experiência de psicocinese mais convencional, na qual Smith usou um dos seus geradores para produzir uma sequência aleatória de cliques.
em volume bem baixo, que seriam ouvidas pelas pessoas testadas através de fones de ouvido, contando só com uma casa. Podia-se esperar que elas percebessem um clique a cada 6,4 segundos. Smith pensou que algumas dessas pessoas talvez pudessem acelerar os cliques através de psicossinese, mas não pediu a elas para tentar fazer isso. Ele apenas deu a seguinte instrução: ouvir cuidadosamente, de forma a não perder nenhum clique. Imaginar uma experiência da vida real levemente semelhante, como andar numa floresta e ouvir pássaros cantando. Smith esperava criar um clima de expectativa, uma condição que, segundo Heine e outros pesquisadores, conduzia ao sucesso da psicossinese. Aparentemente funcionou. Segundo Smith, as pessoas ouviram cliques a cada 5,42 segundos, quase um segundo a mais do que o acaso previa. Sem sequer tentar conscientemente, parecia que as pessoas tinham, de alguma forma, alterado a marcação de tempo dos sons. Então Smith passou para a retropsicossinese. Ele ativou seu equipamento para registrar os cliques no gravador. Ninguém, nem mesmo ele, estava presente na sala quando as gravações foram feitas. E segundo ele, ninguém as ouviu antes que as pessoas testadas fizessem a experiência. Segundo a teoria da observação, naquele momento as gravações estavam sem medidas, já que ninguém as tinha ouvido e suas características eram só probabilidades e não certeza. Embora outros pudessem argumentar que os cliques tinham sido, na verdade, medidos e estabelecidos à medida que foram gravados. Smith selecionou metade das gravações para serem usadas nas experiências, deixou a outra parte como controle. Então ele juntou as pessoas e propôs o mesmo procedimento no primeiro teste. Não disse a elas que estavam ouvindo sequências pré-gravadas, pois com noções convencionais de tempo, elas achariam ridícula a ideia de que podiam mudar acontecimentos do passado, mas ao contrário. Mas ao comparar as fitas experimentais com as de controle, ele descobriu que naquelas ouvidas pelas pessoas havia intervalos significativamente mais curtos entre os cliques. Aparentemente, essas pessoas tinham conseguido o impossível: usar a psicossinese para alterar eventos. Nesse caso, são gravados já ocorridos. Para os teóricos da observação, a experiência parecia um grande triunfo, embora os críticos sustentassem que os resultados, assim como muitas descobertas contadas pelos parapsicólogos, não eram definitivos e nem podiam ser repetidos por outros pesquisadores. Smith controlou um teste de psicossinese no qual uma pessoa tenta influenciar os cliques emitidos por um gerador de números ao acaso. Smith criou este aparelho para produzir eventos aleatórios, como cliques ou luzes, em cuja sequência as pessoas tentam por ordem. O equipamento sofisticado de Helmut Smith estava muito longe do aparato rudimentar de jogar dados de Heine, mas os dois pesquisadores tinham o mesmo objetivo modesto. Eles estavam procurando a psicossinese em pessoas comuns, não naqueles que alegavam dons raros e satisfaziam-se com efeitos mínimos, nada espetaculares, frequentemente apenas detectáveis em estatísticas extraídas de muitas experiências. Com muitos outros pesquisadores, eles tinham se esforçado ao máximo para remover a psicossinese do domínio do oculto e torná-lo mais impessoal e científica possível. Na década de 1970, contudo, bem quando Smith e seus colegas estavam tecendo as complexas teorias de observação e ordenação e ordenando suas evidências estatísticas, vários indivíduos com habilidades psicocinéticas aparentemente sensacionais entraram em cena. Contudo, décadas de avanço científico tinham acabado para sempre com a credibilidade da tradicional sala escura das sessões espíritas. E qualquer um que dissesse paranormal nos tempos modernos deveria, mais cedo ou mais tarde, mostrar-se sob as luzes brilhantes dos laboratórios. Um dos primeiros desses novos paranormais a submeter à avaliação científica foi um artista do Colorado chamado Ingo Swann, escritor e suposto viajante astral. No início da década de 1970, Swann, querendo saber mais sobre a ideia, então em voga de afetar o crescimento de plantas através de diálogos com elas, comprou uma dracena massageana barata, parecendo doente, e levou-a para seu escritório em Nova York. Segundo Swann,
A pedido da planta, ele a chamou de Lúcifer e falava com ela para tranquilizá-la. Lúcifer respondia vigorosamente, mandando imagens mentais para comunicar seus desejos. Certa vez, depois de ter sido aguada em excesso pelo pessoal do escritório, na ausência de Swan, Lúcifer ficou num estado lamentável. Quando Swan voltou à planta, murchando, parecia pedir para que colocasse uma carta perto dela. Não ponha água. O aviso foi posto. E depois de algumas horas, segundo Swan, Lúcifer tinha se reanimado, embora sua terra continuasse encharcada. Numa outra ocasião, uma Lúcifer abatida parecia estar dizendo algo sobre querer uma moeda para o seu vaso. Um colega de trabalho com boa mão para plantas acabou com a confusão de Swan. Lúcifer precisava de nutriente óxido de cobre, 5 moedas. E algumas horas depois a planta tinha se recuperado completamente. Em outubro de 1972, Swan começou a tentar chatear um filodendro, enviando a ele mensagens de ameaças de maus tratos, como por exemplo, jogar ácido em suas folhas. Essa planta estava em Manhattan, parte central de Nova York, na escola de detecção de mentira de Clive Baxter, um antigo investigador da CIA, que ficara bastante conhecido nos círculos parapsicológicos por sua tecnologia de polígrafo para estudar a suposta capacidade de psicocinese das plantas. Baxter colocará a planta numa máquina capaz de registrar mudanças de sua resistência elétrica. Primeiro, as alterações na resistência da planta corresponderam às ameaças de Swan, mas depois, não. Swan concluiu que a planta não se importava com sua tentativa de intimidá-la. Clive Baxter, especialista em polígrafo, prende uma planta num galvanômetro para medir suas supostas reações emocionais. Alguns pesquisadores acharam que o próprio galvanômetro era afetado por psicocinese, mas quando a repetição do teste não deu os mesmos resultados, cientistas sérios desprezaram completamente. Depois, Swan convenceu Gertrude Schmeidler, uma professora de psicologia da faculdade da cidade de Nova York, a testar a sua suposta habilidade de mudar a temperatura de objetos distantes através de psicocinese. O equipamento básico incluía termômetros muito sensíveis, chamados termistores, e um aparelho polígrafo para registrar mudanças de temperatura. Na primeira experiência, Swan sentou-se de frente para o polígrafo, onde veria instantaneamente os resultados. O termissor, cuja temperatura ele devia alterar, foram colocados vários metros à sua esquerda, enquanto um de controle estava preso a seu pulso, para testar se seria possível um aumento de calor do seu corpo afetar o termistor distante. Schmeidler, que tinha o colega Larry Lewis como assistente observador, deu a Swan uma série de comandos na sequência: mais quente, pausa, mais frio, pausa, mais frio, pausa, mais quente, e assim por diante. Esse procedimento visava eliminar quaisquer distorções que pudessem ser causadas por mudanças progressivas ou cíclicas na temperatura da sala. Parece que o impossível aconteceu. Em 7 das séries, segundo Schmeidler, houve alterações pequenas mas significativas de temperatura, mesmo quando os termistores de meta foram colocados no vácuo de garrafas vedadas a quase 8 metros de Swan. Durante uma pausa nos testes, Swan e Schneidler estavam numa sala ao lado do laboratório. Lewis, que ficaram no local da experiência, viu o polígrafo de repente registrar uma mudança de temperatura. Lewis checou a garrafa vedada, onde estava o termistor, achando que alguém pudesse tê-lo aberto, mas nada foi mexido. Swan então contou que tinha pensado sobre a exata localização do termistor dentro da garrafa e investigado psiquicamente seu interior para encontrá-lo. Para ele, essa contemplação psíquica devia ter causado inadvertivelmente aumento da temperatura. Do laboratório de Schmeidler, Swan foi para o oeste, para um então chamado Instituto de Pesquisa de Stanford, em Menlo Park, na Califórnia, dar uma demonstração
A convite do físico e parapsicólogo Harold Puthoff, seria difícil imaginar um teste mais duro do que o criado por Puthoff. Ele arranjou com o físico Arthur Ehrbart, da Universidade de Stanford, para trabalhar com um magnetrômetro altamente sensível, projetado para medir campos magnéticos e detectar quarks, supostamente as menores unidades da matéria. A tarefa de Sawan seria alterar o campo magnético no núcleo do magnômetro. Para realizar essa proeza singular, ele precisaria emitir psicocinese através de várias barreiras. O magnetrômetro estava fechado num cofre de ferro de 8 toneladas, colocado no concreto debaixo do chão do laboratório. 4 protetores isolados, incluindo uma serpentina elétrica super refrigerada, rodeava um núcleo do aparelho e impediu que seu campo magnético sofresse influência externa. Sinais do campo eram recolhidos por uma pequena sonda e emitidos para uma máquina que os registrava na forma de gráficos. Se Sawan conseguisse, as alterações no campo apareceriam nas linhas traçadas por essa máquina. Sawan ficou assustado com a dificuldade do teste, mas a partir do susto alterou seu estado de consciência até que estivesse à altura dessa tarefa hércula. Sob os olhares de Puthoff, do cético Ehrbart e de um terceiro físico, Martin Lee, Sawan começou seu suposto exame mental do núcleo do magnetômetro. De repente, contou Puthoff, depois, a frequência das ondas traçadas no gráfico, que até então se mantivera estável, dobrou em meio minuto. O ainda cético Ehrbart sugeriu que algo poderia estar errado com seu aparato supostamente impenetrável. Sawan seria mais convincente, diz ele, se pudesse parar as mudanças magnéticas completamente. Para surpresa dos observadores, as linhas onduladas do gráfico ficaram retas. Depois de cerca de 45 segundos, Sawan disse a eles que não podia mais mantê-lo, precisava parar. As linhas do gráfico imediatamente assumiram seu padrão ondulado anterior, indicando que a atividade magnética tinha recomeçado. Puthoff, Ehrbart e Lee estavam pasmados, como explicou Sawan. Ele observara psiquicamente o interior do magnetrômetro. Então ele fez um esboço de que havia visto, incluindo um prato de liga de ouro, sobre o qual os físicos não tinham falado nada a ele. Enquanto ele descrevia o interior do aparelho, apareciam ainda mais mudanças no gráfico. Puthoff pediu a Sawan para não pensar no magnetrômetro. Enquanto eles conversavam sobre outros assuntos, as ondas permaneceram estáveis, mas quando a conversa mais uma vez voltou para o aparelho, a frequência delas aumentou novamente. Puthoff não podia ter certeza se Sawan tinha induzido uma mudança no próprio magnetrômetro, ou simplesmente no aparelho que registrava os gráficos. Contudo, o esboço do interior do magnetrômetro feito por Sawan parecia dar prova circunstancial de que ele tinha passado de alguma forma pelas barreiras, e os 3 físicos da Califórnia declararam-se convencidos de seus poderes. Os céticos insinuaram que ele podia ter usado algum tipo de truque, mas os defensores de Sawan rejeitaram a sugestão de lhe pedir para repetir seu desempenho diante de observadores imparciais. A notícia das investigações no Centro de Pesquisa de Stanford espalhou-se rapidamente para além da comunidade de parapsicologia. Pouco tempo depois, Puthoff e Sawan viram-se envolvidos numa bizarra pesquisa de espionagem e suspense para nada menos que o governo dos Estados Unidos. A missão deles era ver psiquicamente bases militares secretas. Embora o projeto terminasse logo por falta de apoio, os resultados preliminares alertaram o governo para a possibilidade de um novo tipo de ameaça internacional, a guerra psíquica. Uma arma em potencial desse novo arsenal seria paranormais inimigos. Uma arma em potencial desse novo arsenal seriam paranormais inimigos, capazes de ver à distância instalações e alvos militares secretos. Outra era a psicocinese. Devido à natureza de alto sigilo do serviço secreto das atividades ligadas a ele, é extremamente difícil saber se uma das superpotências está envolvida com o desenvolvimento
de armas de psicocinese. E por isso complicado avaliar a quantidade e qualidade de qualquer pesquisa que se possa estar fazendo nessa área. Mas sem dúvida os países do bloco soviético permitiram por muito tempo e talvez tenham mesmo estimulado o estudo para se descobrir uma relação entre a psicocinese e as forças ou mecanismos físicos conhecidos. Concentrando, Igor Swan tenta usar a energia de psicocinese para elevar e abaixar a temperatura em termômetros supersensíveis ou termistores especialmente isolados. A professora Gertrude Schmeidler, criadora do teste, disse que Swan parecia poder mudar um pouco a temperatura dos termistores, mesmo quando eles estavam a 8 metros de distância. Os pesquisadores dessa relação dos fenômenos de psi com a engenharia chamam sua área de psicotrônica, um nome que de forma satisfatória refere-se tanto ao aspecto impalpável da mente ou psique, quanto ao mundo dos detalhes práticos da ciência e da tecnologia. Uma pista para uma possível linha de estudo na área apareceu num documento escrito por Viktor Adamenko, um físico e parapsicólogo do Instituto Nacional de Psicologia Normal de Moscou, e apresentado no 2º Congresso Internacional de Pesquisa Psicotrônica, realizado em Monte Carlo, em 1975. Segundo Adamenko, talvez o cérebro possua energia psíquica que rotineiramente transforma em energia psicoquímica, a qual controla diretamente a ação dos músculos do corpo. Mas, às vezes, como colocou ele, cria-se um campo bem mais forte que produz uma influência extramotora, isto é, sem nenhum músculo envolvido sobre objetos determinados. Ou seja, nós estamos discutindo aqui uma diferença quantitativa e não qualitativa da transformação de energia psíquica em psicoquímica. Para Adamenko, essa influência significava uma forma de psicocinese. No que diz respeito a como tal força pode ser gerada ou transmitida e até que intensidade pode ter, o documento de Adamenko não deu respostas, mas ele gerou especulação em torno da ideia de que talvez os soviéticos já tenham feito progresso significativo quanto às aplicações práticas da energia psicotrônica. Como colocou Adamenko, a pesquisa na área pode seguir pelo menos por 2 caminhos diferentes. Uma possibilidade seria procurar técnicas para melhorar a habilidade de um paranormal em dirigir a psicocinese de forma mais precisa para o alvo escolhido. Outro caminho pode ser desenvolver um sistema duplo de suprimento, na qual um tipo conhecido de energia seria usado para ampliar uma produção relativamente fraca de um paranormal. A especulação sobre o progresso soviético na área foi ainda mais estimulado por um relatório mandado em 1976 por uma empresa da Califórnia chamada iResearch Manufacturing Company para a CIA, o Serviço Secreto Americano. Segundo o documento, Hippolyte Kogan, um especialista rude em radioeletrônica, poderia ter chefiado uma pesquisa sobre um sistema de suprimento em série para ampliar a energia psíquica quando era diretor do Laboratório de Biocomunicação do Instituto Popov, em Moscou. Alusões a essa pesquisa tinham vazado para o Ocidente antes de 1970. Em 1975, o laboratório de Kogan estava fechado e seu parceiro era um mistério, mas os consultores da iResearch sugeriram que os cientistas soviéticos iriam continuar a desenvolver os intrigantes estudos de Kogan sobre 2 tipos de radiação eletromagnética: ondas de frequência muito baixa, FMB, e de frequência extremamente baixa, FEB. Disso poderia resultar um sistema eletrônico para ampliar a psi, que numa aplicação cruel seria capaz de intensificar os dons de um paranormal, permitindo a ele penetrar, controlar ou até destruir mentes humanas. Simuladores de psicocinese.
Em 1979, dois jovens, alegando ter poder psíquico, ofereceram-se para teste no laboratório de McDonald, na Universidade de Washington. Em 1982, os pesquisadores do laboratório, montado pouco antes de uma doação deixada pelo engenheiro de aviação James McDonald para a pesquisa do fenômeno do psi, gastaram cerca de 120 horas e $10 mil trabalhando com eles e conseguiram resultados impressionantes. Havia um só problema: os rapazes Steven Shaw, na época com 18 anos, e Michel Edwards, com 17, eram só mágicos talentosos. Eles tinham se apresentado para os testes e pediram que James Randi, o mágico e desmascarador de paranormais. Durante anos, Randi sustentou que a pesquisa psíquica realizasse de forma casual demais e por isso não detecta fraudes. Ele dá $10 mil para quem fizer uma proeza paranormal sob condições adequadas de observação. E os pesquisadores, para seu dissabor, algumas vezes viram que supostos paranormais podem se aproveitar de um controle ineficiente. Por exemplo, em 1975, na Universidade de Bath, na Inglaterra, crianças alegando poder entortar metal foram pegas trapaceando ao serem vistas no espelho onde não viam quem as observava. No McDonald, Edwards e Shaw deram um show, entortaram metal só com um toque de mão. Fizeram um relógio grande cair de uma mesa, avançaram os ponteiros de um relógio de pulso e sobrepuseram imagens em fotos. Na verdade, como Randi revelaria depois, Shaw entortara antes o cabo de metal, que aparentemente torceu para cima sobre suas mãos. Ele derrubou o relógio da mesa com uma linha invisível presa nos seus polegares. Outro relógio, um digital, cujo mostrador estava enlouquecido, passara por um forno de micro-ondas para criar riscos e borrões nas fotos. Eles haviam exposto quadros isolados do filme sem retirá-los da máquina. Sobre algumas das supostas fotos mentais nas quais um psiquiatra distinguiu parte de um corpo feminino, Shaw explicou: "Eu cuspi na lente. Nem todos foram enganados por eles. Muitos dos presentes numa reunião de associação de parapsicologia em 1981, ao verem os vídeos dessas proezas, reclamaram da clara falta de controles. Mas Randi ainda sentiu-se triunfante ao anunciar a fraude para a imprensa em 1983. E alguns meses depois, a associação concordou formalmente em convidar os mágicos para a experiência a fim de atenuar as fraudes. Por inúmeras razões, as ondas FEB despertaram mais interesse nos pesquisadores do que as outras. Elas são as ondas eletromagnéticas mais longas de todas, com uma distância de cerca de 1.600 km entre os picos, e movimentam circulando a Terra em vez de se dissiparem no espaço. Michel Persingen, um neurocientista da Universidade de Laurentian, no Canadá, supôs que os paranormais tenham ondas cerebrais cuja frequência coincide com as ondas FEB empregadas por eles para receber ou produzir efeitos de psi. Numa hipótese mais ameaçadora, foi sugerido que as ondas FEB podem ser tão semelhantes às ondas naturais do cérebro que ele seria capaz de aceitá-las como se fossem dele, se estimulando a imitar seus padrões. Se assim for, um paranormal talentoso, depois de gerar o campo forte da teoria de Adamenko, possuiria uma arma impressionante capaz de projetar disfunções cerebrais que levariam a inúmeros problemas, desde distorções do pensamento lógico até alucinações ou mesmo morte. Tudo isso é altamente especulativo, é claro, pois se baseia na suposição de que a União Soviética teria alguma capacidade psíquica baseada em ondas FEB. Mas os soviéticos já provaram ser gênios do eletromagnetismo. Na década de 1970, por exemplo, eles bombardearam a embaixada americana em Moscou com altos níveis de radiação de micro-ondas. No outro extremo do espectro das ondas FEB, desencadeando, dizem, sintomas físicos e emocionais de seus funcionários. As pessoas em geral pensaram que o bombardeio visava impedir a detecção de aparelhos interceptores de telefone colocado na embaixada ou interferir no aparato de vigilância americano.
Mas a maioria, mais uma minoria imaginativa de parapsicólogos, achou que uma arma telepática fora direcionada para a embaixada, a fim de tentar sintonizar ondas cerebrais americanas e assim extrair informações. Apesar do estudo psicotrônico parecer bastante complicado, a preocupação com os avanços russos na área chegou ao extremo entre alguns oficiais americanos, na maioria aposentados. Na metade da década de 1970, o tenente-coronel Thomas Berden, um oficial aposentado do Exército, ajudou a fundar a Associação de Psicotrônica dos Estados Unidos, um grupo empenhado em chamar a atenção do governo para o que percebia como uma ameaça potencialmente apocalíptica. Para Berden, a energia psicotrônica era responsável por muitos desastres inexplicáveis, incluindo a perda do submarino nuclear americano Tisser na costa de Massachusetts em 1963. Ele afirmou que o submarino fora alvo de uma experiência soviética, um aparelho capaz de amplificar a energia psicotrônica. Segundo Berden, a União Soviética tinha grandes programas de armas psicotrônicas, psicocinéticas, e um deles teria levado ao aparecimento da chamada doença dos legionários, numa convenção da Legião Americana, na Filadélfia, em 1976. Algumas pessoas acham que os soviéticos causaram a perda do submarino nuclear Tisser em 1963. Eles o teriam destruído com psicotrônica, uma suposta projeção de energia mental tão amplificada que se torna uma força física ou química. Birden e seus colegas da associação tinham apenas provas circunstanciais para suas afirmações, mas assim, pelo menos alguns membros do Exército parecem ter ouvido suas advertências. Por exemplo, os autores de um estudo feito pelo Exército Americano e parcialmente levado a público em 1981 realçam a importância de reconhecer a psicocinese, descrita por eles como uma força de energia que pode ter aplicações militares importantes. A União Soviética, escreveram eles, parece ter feito progresso significativo no sentido de desenvolver armas psicotrônicas. Eles definiram a psicotrônica como a projeção ou transmissão de energia mental através do controle e disciplina da mente, em termos individuais ou coletivos, ou por meio de um aparelho de emissão de energia, um tipo de transmissor de interferência mental. Sem rodeios, o relatório dizia: a tecnologia, a física e a matemática envolvidas são reais, não questões do oculto ou do sobrenatural. Os detalhes da psicotrônica oferecem uma física da matemática, uma teoria totalmente desenvolvida que une a física e a psicologia sobre os fenômenos paranormais. É possível, sem dúvida, haver erros em relatórios do Exército, mas ninguém pode ignorar de sair da possibilidade de militares de outro país estarem fazendo experiências com um tipo de armamento radicalmente diferente. Há bem pouco tempo, em 1987, o Exército dos Estados Unidos examinou a possibilidade da psicocinese interferir em computadores de inimigos, disparando armas nucleares ou incapacitando armamentos e veículos. O estudo, entretanto, não achou prova convincente da existência de fenômenos de psi. Na verdade, apesar de todos os aparentes avanços em técnicas de laboratório feitos pelos pesquisadores de psicocinese, desde as primeiras experiências com o lançamento de dados de Heine, os resultados das pesquisas são inconsistentes. Os cientistas ainda não precisam fazer experiências que possam ser reproduzidas por outros pesquisadores com bem sucesso. Isso convencerá o sucesso de que os fenômenos de psi são uma realidade. Ainda com esperança, alguns pesquisadores estiveram repensando as diferenças convencionais estabelecidas entre os processos de psi. A psicocinese, dizem eles, foi frequentemente confundida com um fenômeno de pré-cognição. Por exemplo, um novo exame de centenas de experiências feitas com geradores de números ao acaso entre 1969 e 1984 levou uma equipe de parapsicólogos e estatísticos da Universidade da Califórnia e do Centro de Pesquisa de Stanford Internacional a propor uma hipótese completamente nova. É bem possível, dizer eles, que as pessoas testadas, em vez de conseguir seus resultados através do uso da psicocinese, de alguma forma adquiriram conhecimento no processo experimental que permite a elas saber antecipadamente quais serão os resultados. Essa seleção intuitiva de dados, um termo usado por esses pesquisadores,
em lugar de precognição, acaba com um problema complicado, levantado sempre que uma mudança é atribuída à psicocinese. Afinal, depois de muitas décadas de investigação laboratorial, a psicocinese continua sendo um mistério. Se ela existe ou se, na verdade, pode causar mudanças físicas em material radioativo, computadores, pessoas ou qualquer outro alvo. Deve ser, do ponto de vista científico, uma força física comparável à gravidade, ao eletromagnetismo, às forças especiais que governam partículas nucleares. Contudo, na verdade, ninguém provou que a psicocinese é uma outra força natural, ou que, apesar de muita pesquisa, alguma força conhecida é responsável por ela. Para alguns parapsicólogos, assim como para Heine, é um erro tratar a psicocinese como uma força física. No entender desse cientista, sem dúvida, ela é um aspecto da vontade, da alma e da consciência, e não é limitada por leis físicas conhecidas. Com tais visões completamente opostas em jogo, é difícil imaginar o que os parapsicólogos, os guerreiros psicotrônicos, os espíritos e os físicos quânticos com bases teóricas universais poderão descobrir. Mas enquanto os teóricos procuram, levantam hipóteses e argumentam, os mais pragmáticos anseiam por usar a suposta força da psicocinese, independente de quais possam ser seus mecanismos e sua natureza. Caso se trate realmente de um fenômeno de aplicação prática, sua utilidade em todas as áreas, desde a médica e a agrícola até a bélica, seria tremenda. Alguns pesquisadores dizem que o uso da psicocinese na biologia poderia levar ao controle da hereditariedade até da evolução. Outros sonham mais modestamente com um sistema seguro para ganhar no jogo, para fazer negócio ou ter um time que nunca perde. Na verdade, é difícil acreditar que qualquer pessoa, mesmo o cético mais dedicado, possa desprezar uma oportunidade de dominar os segredos da verdadeira psicocinese. A mente controla a matéria.